Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2026. Vamos dar início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro assunto de hoje em destaque é sobre o caso Master. Aqui nos informa que Daniel Vorcaro declarou renda de 570 milhões de reais em 2024 e teve restituição de imposto de renda. O dono do Banco Master teve um salto patrimonial e informou ter 2,64 bilhões de reais em bens no fim daquele ano e a defesa não se pronunciou sobre este assunto. E aqui nos informa também que a Polícia Federal afirma que aporte do Amazonas no banco foi decidido em menos de 3 horas e ficou oculto por 4 meses. E a Folha de São Paulo também nos traz mais uma matéria sobre este caso Master, que o patrimônio de Vorcaro cresceu 1,2 bilhão de reais em apenas um ano, segundo o imposto de renda do ano passado. E o dono da instituição financeira também comunicou à Receita ter 51,1 milhões de reais em arte, relógios e carros. E o empresário também enviou 707 milhões de reais a paraíso fiscal, enquanto negociava a venda para o BRB, aponta COAF. Falando agora sobre política, temos aqui o resultado da pesquisa Datafolha. Desconfiança sobre o STF e o Judiciário alcança recorde. E descrédito de instituições cresce e 52% tem receio de partidos políticos. E 79% também acham que ministro não poderia julgar caso de cliente de parente. Temos aqui outro assunto para o Ministério da Fazenda, que Duriga planeja bloqueio de despesas para lidar com pressão pela diminuição na fila do INSS. Sobre as eleições deste ano, avanço de Flávio nas pesquisas faz Lula acelerar as definições de apoios em São Paulo e Minas Gerais. E o filho de ex-presidente dá ultimato para Ratinho Júnior desistir de presidência. Agora, da editoria internacional, temos esta primeira imagem aqui neste carrossel de fotos sobre a posse que aconteceu no Chile. José Antônio Castro cumprimenta o agora ex-presidente Gabriel Boric em cerimônia em Valparaíso. E o país agora tem um governo mais à direita desde Pinochet. Falando sobre o conflito no Oriente Médio, míssil iraniano cruza os céus rumo a Israel em meio à guerra no Oriente Médio, como a gente observa nesta imagem em destaque. Temos também um outro destaque dizendo que Donald Trump e assessores não esperavam resposta agressiva do Irã a ataques feitos com Israel. Teherã atacou infraestruturas e o preço do petróleo voltou a ultrapassar $100. Inclusive, a Folha de São Paulo traz aqui em destaque um texto de opinião. Quando Trump recuar da guerra no Irã, será tarde demais para ele. O presidente já provocou dano irreparável aos Estados Unidos e saída unilateral do conflito é questão de tempo. E ao se retirar, o americano teria revelado ao Irã que seu ponto de ruptura são preços de energia em disparada. Temos também aqui mais um assunto em destaque. Enviado de Trump busca agenda com Bolsonaro sem ter pedido reunião com o Planalto ou Itamaraty. Funcionário do Departamento de Estado ainda não solicitou agenda com órgãos do governo. E a gestão Lula vê essa viagem com caráter eleitoral e enxerga primeiro o capítulo de intromissão no pleito. Temos outros assuntos falando agora sobre negócios. Saiba o que acontece com quem possui investimentos na Raizen depois do pedido de recuperação. Aqui nos conta que o prazo para a solução é de 90 dias, mas as partes podem fazer acordo no mercado secundário.
Temos aqui outro destaque. René Redzepi deixa o Noma em meio a denúncias de abusos. O fundador e chefe foi acusado por funcionários de violência física e verbal no passado. E a renúncia ao cargo ocorre após 23 anos à frente do restaurante em Copenhague, que é um dos mais inovadores do mundo. E falando sobre a previsão do tempo, São Paulo segue em alerta vermelho para chuva intensa nesta quinta, dia 12 de março. Regiões com maiores riscos são Vale do Paraíba, Litoral e faixa entre Grande São Paulo e Campinas. E aqui também nos explica que devido a esse cenário, a temperatura não sobe e a máxima deve ficar na casa de 22 graus Celsius. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos um assunto que fala sobre a criação das crianças. Filho único se desenvolve tendo autonomia e estudos contestam o estereótipo de egoísmo e solidão. Assim como vários outros países, o Brasil tem registrado uma baixa na fecundidade, o que resulta em famílias com um só herdeiro. E esse texto vai abordar características e vantagens de crescer sem ter irmãos em casa, isso segundo pesquisas. Já no caderno Todas, temos um destaque para a desigualdade de gênero. Progresso global para a igualdade de gênero está estagnado, é o que indica um relatório produzido pela ONU. O Banco Mundial afirma que as mulheres detêm 64% de direitos legais dos homens do mundo. Agora sobre a economia, primeiro assunto de hoje. A rede de academias Selfit busca regiões parecidas com o Nordeste e foge da disputa com Smart Fit. CEO define como prioridade áreas adensadas com baixa oferta de serviços de bem-estar. E para o varejo, Semana do Consumidor oferece descontos de até 80% em lojas e aplicativos. Essas campanhas vão disponibilizar cupons, compras em grupo, cashback e pontos em plataformas. Agora falando sobre a guerra no Irã, na editoria de economia, guerra no Oriente Médio eleva a percepção de riscos para a GNL no maior leilão de energia do país. Certame neste mês busca investimentos para garantir segurança do fornecimento do gás. Agora falando sobre política, TSE analisa ação que pode criar jurisprudência sobre desvios de verba de cotas raciais na eleição. E tribunal avalia a cassação de prefeito negro que transferiu recursos para candidatos brancos. E uma outra matéria, também nesta mesma editoria, Paulinho da Força aposta em imagem desvinculada de Lula e Bolsonaro para vencer a eleição. Aqui conta que o deputado avalia que receberá o segundo voto para o Senado dos eleitores dos dois extremos. No cotidiano de hoje, da Folha de São Paulo, o primeiro assunto é para o transporte público. A linha 17 Ouro do metrô deverá começar a operar neste mês até Congonhas em horário limitado. As composições circularão das 10 horas às 15 horas, com intervalo de 7 minutos no primeiro momento. Já um próximo destaque de hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeita recurso e mantém pena de 15 anos a fundador de ateliê em São Paulo por violação sexual. Rubens Ferreira do Espírito Santo alega que atividades na escola eram consensuais. Agora para o caso de racismo, a Argentina ré por injúria racial no Rio de Janeiro se desculpa e admite ter agido de forma racista no bar. A Agostina Paz publica um vídeo em que diz se arrepender de ofensa e gesto contra a equipe de funcionários. E sobre o caso de violência contra a mulher, Programa Federal que combate violência contra a mulher perde metade da verba em 10 anos. O governo Lula diz que a verba para o tema está espalhada por diferentes ministérios. Representantes de Temer e Bolsonaro não responderam. E mesmo com aumento recente, políticas para as mulheres representam 0,006%
do orçamento. E um outro destaque, ainda falando sobre essa questão da mulher, Câmara aprova o uso de spray de pimenta por mulheres para defesa pessoal. O produto é atualmente controlado pelo Exército e exige uma autorização especial. E pauta integra pacote que prioriza a pauta feminina após 8 de março. Agora, na editoria internacional de hoje, temos aqui um destaque para Senegal, que nos informa que Senegal aprova a lei que equipara homossexualidade à necrofilia e prevê até 10 anos de prisão. Parlamentares dobraram para a máxima, dobraram uma pena máxima de texto anterior e aumentaram a multa, que pode chegar a R$ 91,9 mil. Agora, falando sobre meio ambiente, após pressão de fazendeiros, a Alemanha libera caça a lobos. O parlamento alemão rebaixa o status de proteção, abrindo caminho agora para a caça desses animais. Já sobre saúde, a Folha de São Paulo nos traz aqui 2 destaques. O primeiro é que o Rivotril, em gotas, retorna para farmácias após 6 meses e a versão sublingual está em falta no país. Aqui conta que mesmo com a retomada da distribuição, a presença do medicamento ainda é irregular. E sobre plano de saúde, a STJ decide que planos não podem limitar terapia para pacientes no espectro autista. O Supremo estabelece que operadoras devem cobrir procedimentos fora do rol da ANS. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, iniciamos aqui com o assunto, um destaque para o caso Master. Toffoli se diz suspeito para julgar prisão de Vorcaro e relatar ação que cobra CPI. Segunda turma do Supremo começa a analisar amanhã a decisão de André Mendonça, que levou o banqueiro de volta para a cadeia. Aqui nos informa que o ministro Dias Toffoli do Supremo se declarou suspeito para julgar a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros detidos na Operação Compliance Zero. Com isso, não vai participar da votação sobre a decisão do ministro André Mendonça, que levou o dono do Banco Master para a cadeia. Lembrando aí que o julgamento começa amanhã, no plenário virtual da segunda turma da Corte. A suspeição ocorre quando o magistrado admite relações pessoais ou inimizade com algum citado na investigação. E com a ausência de Toffoli, votarão, além de Mendonça, os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Aqui também nos informa que mais cedo, Toffoli também havia se declarado suspeito para relatar a ação que pede a instalação da CPI do Master na Câmara sob a alegação de foro íntimo. O objetivo da comissão seria apurar suspeitas de fraudes na negociação de compra do Master pelo Banco de Brasília. Esse processo foi redistribuído por sorteio para o ministro Cristiano Zanin. E aqui temos uma outra chamada de capa, já falando sobre, na editoria de Economia e Negócios, países liberam estoque recorde de petróleo para conter preços. Integrada por 32 países, a Agência Internacional de Energia aprovou a liberação de 400 milhões de barris dos estoques de seus membros. Essa iniciativa é uma resposta à escalada de preços da commodity provocada pela guerra no Irã. E falando sobre essa guerra, temos também aqui uma informação que o Irã ataca navios no Estreito de Hormuz. Beirute e Teherã sofrem ataques. E Trump diz que a guerra está perto do fim, mas só acabará quando o regime iraniano cair. Agora, falando sobre política aqui no nosso país, temos o resultado da pesquisa Genial Quest. A aprovação de Lula cai pelo 3º mês seguido e a ala do PT culpa o Planalto.
Essa pesquisa mostrou uma tendência de queda da aprovação do governo. E para os dirigentes do PT, há uma letargia do Planalto. E 44% da população aprova o governo. E em janeiro, o índice era de 47%. Agora temos aqui em destaque um caso que aconteceu em São Paulo. Rompimento de reservatório da Sabesp deixa um morto e 7 feridos. O homem que morreu era funcionário da empresa e a polícia apura se o acidente teve relação com manobras de trator. E ainda em São Paulo temos aqui um assunto para urbanismo. Painéis de propaganda são aprovados na São João com Ipiranga. O projeto da Times Square paulistana foi proposto por empresa e os painéis devem funcionar das 5 horas da manhã até as 23 horas da noite. E aqui temos outros assuntos, já sobre o crime organizado. Ação mira filial do Comando Vermelho lá no interior de São Paulo. Sobre o ensino superior, o Congresso aprova fim de lista tríplice em eleição de reitores. E para a recuperação extrajudicial, Raizen atribui crise a cenário de juros altos e safra menor. E por último, na capa do Estado de São Paulo, temos aqui um assunto sobre cultura. Na verdade, é um destaque para o Oscar deste ano, 2026. A francesa por trás de O Agente Secreto, a produtora Emilie Lesclaus, casada com o diretor Kleber Mendonça Filho, fala sobre o filme. Agora, na capa do jornal o Globo de hoje, iniciamos aqui com esta imagem que vai falar sobre os 12 dias de guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Aqui nos informa na manchete que o Irã atinge navios no Estreito de Hormuz e amplia temor de choque global do petróleo. O organismo de mais de 30 países anunciou uma liberação recorde de barris da reserva estratégica. E mesmo assim, o preço volta a superar $90. Aqui nos conta que, em retaliação aos ataques de Estados Unidos e Israel, que já mataram mais de 1.200 pessoas no país, o Irã passou a alvejar navios petroleiros que passam pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz, caminho de 20% da produção mundial. Foram atingidos ao menos 6 de bandeiras como Japão e Tailândia. E esse prolongamento da guerra e agora os ataques diretos levaram à preocupação de uma crise global do petróleo. E na tentativa de conter a disparada de preço, a Agência Internacional de Energia, que é uma organização que reúne 32 países ricos, como Estados Unidos, Japão e os maiores da Europa, anunciou a liberação de 400 milhões de barris de suas reservas estratégicas, que no caso é um recorde na comparação com outras intervenções, como na invasão russa à Ucrânia em 2022, guerra civil na Líbia em 2011 e também na Guerra do Golfo, que aconteceu em 1991. E mesmo assim, a cotação subiu quase 5% durante o dia, passando dos $90. E aqui também nos informa que a inflação do querosene de aviação já provoca o aumento de preço das passagens aéreas. Gargalo de petróleo causado pelo conflito leva ao encarecimento das viagens de avião, o que tende a frear a expansão da malha de voos do Brasil. E uma outra manchete também destaque: Irã sinaliza que vai desistir de disputar a Copa do Mundo. O ministro de Esportes diz que não há condições de o país estar no Mundial. E se de fato for confirmada a ausência, a FIFA vai decidir como substituir. Agora, voltando a falar sobre o caso Master, temos aqui mais alguns assuntos em destaque. A ACM Neto recebeu 3,6 milhões de reais por consultoria ao banco. Relatório do COAF listou pagamentos à empresa do ex-prefeito de Salvador.
Ele afirma que prestou serviços de consultoria sobre o cenário político e econômico do país. Esse caso amplia as ligações da cúpula do União Brasil com o Banco Master. E Toffoli se declara impedido de julgar prisão de Vorcaro. O ministro não vai participar dessa análise pela segunda turma da decisão de André Mendonça pela prisão do banqueiro. Alegando foro íntimo, Toffoli também declarou sua suspeição em outra ação, recusando a relatoria de um pedido para que o Supremo obrigue a Câmara a instalar a CPI do Master. Falando agora sobre política aqui no nosso país, Quest aponta queda na avaliação do governo e Lula e Flávio iguais no segundo turno. O senador do PL avançou entre eleitores independentes e chegou a 41% das intenções de voto no segundo turno, que é o mesmo patamar do petista. E a avaliação do governo e da economia também piorou. E nova data de julgamento no TSE pressiona Castro e afeta o cenário político no Rio de Janeiro. Aqui nos informa que uma possível cassação ainda em março deixa o governador na dúvida entre ficar no cargo para eventuais recursos ou sair para tentar o Senado. E essa decisão impacta planos do PL e de adversários. Já sobre o Rio de Janeiro, por serviços para a facção criminosa, 36 policiais são presos no Rio nos últimos 3 dias. A operação iniciada na segunda-feira culminou ontem com a prisão de 7 policiais militares acusados de fazer a segurança para o CV. E no total, as detenções envolveram agentes das 3 corporações policiais, federal, militar e civil. E ainda nesta mesma editoria, prisão de aliados de pais acusados de favorecer CV abre briga entre prefeito e Castro. O vereador Salvino Oliveira é acusado pela polícia de negociar permissão para fazer campanha em favorecer facção na exploração de quiosques. Paes e Castro trocam acusações sobre penetração do crime organizado no poder público do estado do Rio de Janeiro. Agora, mudando de assunto, o Jornal Globo nos traz aqui 2 entrevistas. A primeira é com a Christian Bride, mãe de jovem que se matou após ataques no Snapchat. Ela afirmou na entrevista que as plataformas priorizam o crescimento à custa da saúde mental e da segurança das crianças. Inclusive, a Christian, ela é a personagem do documentário sobre perigos das redes sociais. E uma outra entrevista, que está na editoria de saúde, é com o pediatra Daniel Becker. Ele afirma que tudo o que acontece com criança nessa fase tem importância para sempre. O pediatra lança livro abordando o período da concepção até os 2 anos do bebê, que, segundo ele, é a época mais importante da vida do ser humano. Temos aqui um destaque na Editoria Brasil sobre o livre-arbítrio na hora de fazer a partilha. Série sobre a herdeira de lojas em coma levanta um debate sobre a decisão de fazer um testamento, cujas emissões deram um salto no país nesses últimos anos. Agora, sobre a economia, CEO da economia para o lugar de Haddad. O número 2 da Fazenda, que assumirá ministério, Dário Duriga, desfruta de bom trânsito no parlamento e tem um apelido que desagrada a petistas. No Correio Brasiliense desta quinta-feira, dia 12 de março de 2026, iniciamos com um assunto internacional sobre o conflito no Irã. Aqui nos informa que Estados Unidos e Irã arrastam o mundo para a guerra do petróleo. As imagens de um graneleiro de bandeira tailandesa em chamas, como a gente observa nesta imagem aqui em destaque na capa de hoje, confirmam que Hormuz virou um campo de batalha. Uma das principais rotas de escoamento de petróleo do Oriente Médio, esse estreito é o foco de disputa entre norte-americanos e iranianos. E o Irã confirmou o ataque a embarcações de vários países que
que tentam ainda atravessar o local sem autorização. Do outro lado, forças dos Estados Unidos anunciaram a destruição de 28 navios militares que tentavam colocar minas explosivas. E o regime de Teherã aposta no controle de Hormuz para sufocar a economia mundial. E diante desse quadro de guerra e também de incertezas, países europeus anunciaram a oferta de 400 milhões de barris de óleo de suas reservas para atender o mercado, evitando o desabastecimento e segurar o preço. Já um outro assunto em destaque, também no Correio Brasiliense, sobre o judiciário, Toffoli está fora da sessão sobre Vocaro. O primeiro relator do caso Master no STF, o ministro Dias Toffoli, declarou-se impedido de participar do julgamento da prisão preventiva do banqueiro Daniel Vocaro, que está marcado para amanhã. E mais cedo, o magistrado havia sido sorteado para analisar uma ação que pede a instalação de CPI para apurar as fraudes nas negociações do banco, mas também deixou a função. Toffoli e Alexandre de Moraes são citados nas investigações da Polícia Federal que apuram possíveis crimes no MAST. E aqui também nos informa que Reag tenta se explicar na CPI. Ex-diretor da gestora de investimentos ligada ao Master, João Mansur, diz que relações eram normais e nega vínculo com o PCC. A empresa é alvo da Operação Carbono Oculto. E ainda, CPMI do INSS apela ao STF. Presidente e relator da comissão pedem ao ministro André Mendonça revisão de habeas corpus que liberam o comparecimento de testemunhas e investigados às oitivas. Agora, mudando de assunto, temos aqui o destaque. Presidente da FENA-PRFs, Tássio Mello, falou ao CB.poder sobre as mudanças na PEC da segurança. Falando aqui ainda sobre o mês da mulher, temos aqui um destaque no caderno Direito e Justiça, elas fazem o novo judiciário. Correio mostra juízas, promotoras, advogadas e juristas que foram pioneiras no judiciário brasileiro. Na política, 8 de janeiro leva oficiais à prisão, condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação e omissão no vandalismo contra as sedes dos 3 poderes em 2023. 5 policiais militares de alta patente tiveram a prisão decretada ontem. E um dos apenados, o coronel Jorge Naime, se apresentou à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. E no caderno de cidades, temos aqui um assunto sobre um adeus com um pedido de justiça. A despedida de Luana Pereira Marques, morta pelo ex-companheiro por cerca de 25 anos, Wellington Bezerra da Silva, foi marcada pelo clima de revolta e incredulidade diante dessa violência. Amigos, parentes e vizinhos prestaram homenagem à manicure e um dos filhos de Luana, Felipe Moreira Silva, resumiu o sentimento de todos. Ele afirmou que a mãe deixou um vazio enorme. Inclusive, falando sobre essa questão da defesa da mulher, o dia na Câmara dos Deputados foi dedicado às mulheres. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Érica Hilton foi eleita presidente do colegiado. Em plenário, o destaque foi a aprovação do projeto que permite a posse do spray de pimenta para fins de defesa pessoal. Agora, no caderno Divirta-se Mais de hoje, na disputa de melhor ator, Wagner Moura será mais que um candidato na festa de domingo. O brasileiro foi escolhido para subir ao palco para entregar uma das estatuetas. E também na editora internacional, falando sobre esportes, o governo banca Irã fora da Copa. O ministro do Esporte anunciou a desistência do Mundial, mas
A FIFA aguarda a posição oficial da federação. E Trump diz que a seleção persa é bem-vinda nos Estados Unidos. E ainda sobre esportes, falando sobre futebol, nova cara do Flamengo. Com mais detalhes táticos incorporados por Leonardo Jardim, o Flamengo é eficiente e bate o Cruzeiro no Maracanã por 2-0. Agora na capa do jornal Cearense O Povo de hoje, desta quinta-feira, iniciamos aqui com estes dois destaques do caderno Guia Vida e Arte. O primeiro é que evento Ateliês Abertos do Pocinho chega à 6ª edição, com 13 artistas visuais. Outro assunto, do infantil ao solo. Fortaleza tem programação de teatro para o fim de semana. Já a manchete de hoje é na editoria de Economia, que fala sobre a gasolina em Fortaleza. Procon notifica postos para evitar alta, mas preço já subiu. O jornal O Povo já encontrou aumento de 20 centavos em Fortaleza e encarecimento também em Maranguape. Mundialmente, a guerra de Estados Unidos e Irã impacta no barril de petróleo em tensão nos mercados, sobe. E em cidades, temos aqui outros assuntos. Denúncia no Janguruçu. Moradores relatam impactos de construção de empreendimento no bairro e relatório técnico será elaborado. E reitores das universidades federais serão definidos por voto da academia. Na política, o governo Trump classifica CV e PCC como risco para a segurança regional. E no esporte, também temos aqui um assunto que Mailton converte pênalti no finzinho do jogo. E Fortaleza bate Manauara por 1-0 e avança à 4ª fase da Copa do Brasil. Na editoria internacional, Irã vislumbra guerra prolongada que destruirá a economia mundial. E Ita, no Ceará, termina a primeira etapa das obras em 25 de abril e as aulas começam em fevereiro de 2027. Para a política, após Toffoli se declarar suspeito, Zanin será relator de ação sobre CPI do Master. Agora, na capa do jornal Valor Econômico de hoje, iniciamos aqui com um assunto sobre reestruturação. Recuperação extrajudicial bate recorde em 2026 e a tendência é de aumento. Raizen eleva volume por somar dívidas de 98 bilhões de reais, dos quais 65 bilhões de reais com credores e o restante referente a débitos com empresas do grupo. E aqui também nos informa que Raizen prevê uma reorganização societária. Também temos outras notícias, que petróleo sobe mesmo com a liberação de reservas. E endividamento alcança 80% das famílias. Falando sobre política, Lula e Flávio empatam no segundo turno com 41%, diz Quest. O presidente Lula perdeu a vantagem nas intenções de voto em relação ao senador Flávio Bolsonaro, estando ambos com 41% na disputa de segundo turno pela presidência, conforme a pesquisa de NeoQuest divulgada ontem. Em dezembro, quando Flávio foi lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a diferença entre eles era de 10 pontos percentuais, 46% a 36%. Aqui informa também que no primeiro turno, Lula e Flávio estão em empate técnico em 5 dos 7 cenários testados. O presidente tem entre 36% e 39% das intenções de voto e Flávio varia entre 30% e 35%. E os demais candidatos não chegam a 2 dígitos, sendo que o maior percentual é registrado pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, com 7%. E a pesquisa tem margem aí de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E por último, aqui na capa do Valor Econômico, temos a informação que Toffoli se declara suspeito em ações do Master no STF. E essa decisão de Toffoli foi bem recebida por outros integrantes do Supremo. E horas antes,
Ele já havia adotado a mesma posição diante de uma ação que pedia a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Master na Câmara. E voltando ao valor econômico, temos aqui um texto de Maria Cristina Fernandes. Em sua coluna, ela escreve o seguinte: o recuo de Toffoli e o avanço da crise à direita. Ministro reconhece suspeição no caso Master que avança sobre o União Brasil. Temos também aqui outros destaques, que Brasil é um dos países mais conservadores do mundo. E aqui é um texto de César Felício. Entenda como isso pode impactar na campanha eleitoral deste ano. Sobre as eleições, de acordo com a pesquisa Genial Quest, como vimos anteriormente em outros jornais, Flávio avança e empata com Lula no segundo turno. Filho de Bolsonaro amplia espaço entre eleitores independentes, mas lidera a rejeição ao lado do presidente. E governo mantém estratégia e evita confronto com Flávio. A avaliação de auxiliares de Lula é que embate direto poderia ampliar a exposição e fortalecer a imagem do senador. E ainda nesta mesma editoria de política, antecipação de debate eleitoral trava cumprimento da agenda da Fazenda. E parecer da 6x1 deve ficar pronto no mês de abril. O presidente da Câmara deseja votar a proposta em plenário até o mês de julho. E a reação no União, a explicação de ACM Neto para dinheiro do Master e da REAG. Justificativa de político é comparada no partido ao comunicado emitido pela mulher de Alexandre de Moraes sobre o contrato milionário com o banco. Temos outros assuntos também, que desconfiança sobre o Supremo Tribunal Federal atinge patamar recorde. Índice de brasileiros que não confiam na corte atingiu 43%, que é o maior registrado desde o início da série, em 2012. E na pesquisa anterior, em dezembro de 2024, esse número era de 38%. Também temos aqui a notícia que Erika Hilton presidirá a Comissão de Direitos da Mulher. E é a primeira vez na história que uma mulher trans vai presidir o colegiado. E Polícia Federal pede mais prazo para apresentar relatório final. E é o segundo pedido de prorrogação feito pelo órgão. Lembrando que aqui trata das investigações sobre as suspeitas de fraudes praticadas pelo Master na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília. Também temos aqui que a defesa de Bolsonaro diz que data para a visita de assessor de Trump é inviável e pede a troca de dia. E Paz critica a prisão de ex-secretário e diz que Castro faz uso político da polícia. E presidente da CPMI do INSS acionará Supremo para prorrogar prazo da comissão. O prazo inicial de funcionamento expira em 28 de março. Segundo Carlos Viana, André Mendonça deu sinal positivo para que a Polícia Federal compartilhe novas provas de investigação do Master com o colegiado. E ainda temos aqui um assunto que o presidente da CPMI do INSS diz que Mendonça irá submeter dispensa de Vocaro a julgamento do plenário. Segundo o senador Carlos Viana, ainda não há uma data para a segunda turma analisar o pedido da comissão, mas o ministro teria dito que liberaria, na verdade, esse item para ser pautado na próxima reunião. E Tarcísio contesta Haddad e antecipa embate eleitoral com o ministro em São Paulo. O ministro da Fazenda deve ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo PT em uma possível disputa contra o atual governador do estado. E para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a suspeição de Toffoli poupa a corte de mais críticas relacionadas ao Master. Membro do Supremo foi sorteado o relator de pedido para determinar a abertura da CPI do Master, mas se declarou suspeito por motivo de foro íntimo.
Zanin assumiu relatoria na noite de ontem, quarta-feira, dia 11 de março. E Câmara também aprova a autorização para uso de spray de pimenta por mulheres para a defesa pessoal. O texto, que é de autoria da deputada Gorete Pereira, ela que é do MDB do estado do Ceará, prevê a liberação automática para mulheres maiores de 18 anos e mediante autorização do responsável legal para mulheres entre 16 e 18 anos de idade. Zanin também foi sorteado o novo relator de ação que pede a instalação da CPI do Master na Câmara. Aqui nos explica que essa redistribuição ocorreu depois que o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para relatar o caso ao alegar motivo de foro íntimo. E também a ACM Neto diz que acionará o Supremo Tribunal Federal contra vazamento de dados sigilosos. Essa declaração foi publicada em vídeo no perfil pessoal do ex-prefeito de Salvador, no Instagram, após a reportagem do jornal o Globo mostrar que o político recebeu 3,6 milhões de reais do Banco Master e da gestora de recursos REAG. E Ciro Nogueira classifica como eleitoreira PEC que prevê fim da escala 6x1. O presidente do Progressistas também afirmou que parlamentares têm que ter a responsabilidade de não botar isso só na conta do empresariado. Temos também aqui outros assuntos para a política, que, mais uma vez, Ciro Nogueira diz que Flávio Bolsonaro não pode governar apenas para a própria bolha. O presidente do Partido Progressistas afirmou que senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto precisa demonstrar capacidade de ampliar a sua base política. E também temos aqui uma outra notícia que a Haddad define marqueteira em São Paulo e começa a montar a equipe. O ministro confirmou na última terça-feira que deixará o governo federal na próxima semana e assim que sair do comando do ministério deve formalizar a sua pré-candidatura ao governo do estado. E por último, ainda no valor econômico, portaria com regras do leilão de baterias será publicada em abril, disse Silveira. O ministro defende a exigência de reserva de mercado no leilão para empresas nacionais, a fim de impulsionar o desenvolvimento de ciência e tecnologia no país. Agora, dando início ao segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência, desta quinta-feira, dia 12 de março de 2026, vamos iniciar pelos destaques que estão no site de notícias do jornal Um Globo. Iniciamos aqui com mais outros assuntos, repercussões, na verdade, sobre o caso Master. Suspeito de ser operador de Workaro, Fabiano Campos movimentou em 7 meses valor 200 vezes superior à renda declarada. COAF mostra 99 milhões de reais incompatíveis e transferência de 1,5 milhão a irmão de ex-diretor do Banco Central. E Lauro Jardim, colunista do jornal Globo, também escreve em sua coluna hoje que cresce a pressão para o Supremo Tribunal Federal libertar Workaro. Aqui o colunista escreve que subiu muitos degraus a pressão para que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decida por soltar Daniel Workaro no julgamento que começa nesta sexta-feira no plenário virtual. Pressão oriunda de políticos influentes a magistrados idem. E com a desistência de Dias Toffoli de participar dessa sessão por motivo de foro íntimo, serão 4 os ministros aptos a votar: André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques. E os votos de Mendonça e Fux serão pela manutenção da prisão preventiva. Gilmar e Nunes Marques se apresentam como incógnitas. E se o resultado for um empate, Workaro irá para casa. E como escreve o colunista, livre, leve e solto. Temos também aqui outros assuntos para a política no Rio de Janeiro.
Julgamento no TSE faz Cláudio Castro reclamar de aliados e cogitar a existência de acordo no PL para deixar o cargo. Com um cenário jurídico desfavorável, o governador do Rio tem demonstrado incômodo com a falta de apoio público a ele. E a colunista Malu Gaspar também nos traz aqui um texto sobre as respostas de Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e André Mendonça sobre cachês de palestras. Também temos aqui outro destaque para a política sobre o copiloto que assume o controle. Dário Durigan deve assumir posto máximo da economia e vai defender o legado de Haddad na gestão da economia. Temos também aqui um assunto internacional em destaque: lesões cerebrais, ferimentos e queimaduras. Ataque iraniano que matou 6 soldados no Kuwait foi mais grave do que o divulgado. Mais de 30 militares ainda estavam hospitalizados na terça, após o ataque com drone ocorrido em 1º de março, segundo a CBS News. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui esta primeira fotografia na editoria sobre o meio ambiente, que fala de um ancião dos mares. Tubarão de 400 anos é descoberto na Groenlândia. E também na economia, Imposto de Renda 2026. Veja um guia interativo de como adiantar a sua declaração. E também na editoria de saúde, o que acontece com o seu corpo quando toca música alta na academia. Também temos aqui na editoria de cultura tudo sobre a nova turnê de Alceu Valença, que se aproxima dos 80 anos. E confira também uma lista de passeios inspirados nos candidatos a melhor filme do Oscar. Agora, voltando a falar sobre o conflito no Oriente Médio, navios são atacados e Iraque suspende operações nos portos de petróleo. No total, 17 embarcações já foram atingidas desde o início da guerra. E Trump também subestimou a reação do Irã à guerra e agora corre para conter a disparada do petróleo. Na preparação para o ataque Estados Unidos e Israel, o presidente minimizou os riscos para os mercados de energia, classificando-os como uma preocupação de curto prazo que não deveria ofuscar a missão de decapitar o regime iraniano. Temos também aqui outro assunto para a política aqui no nosso país. Polícia Federal flagra segundo suplente de Alcolumbre sacando R$350 mil durante investigação sobre desvios no DINIT. Breno Chaves Pinto foi fotografado por agentes entrando em carro de primos do presidente do Senado, que afirma não ter relação empresarial com o aliado. E o empresário diz que retirou recursos para pagar funcionários da firma. Também temos aqui um outro destaque no site do Jornal Globo, que aliados de Alcolumbre esperam que encontro com Lula ocorra nesta quinta e distensione relação entre Planalto e Senado. Interlocutores dizem que os dois podem se reunir hoje no Alvorada. A expectativa é tratar sobre a indicação de Jorge Messias ao STF, estacionada há 4 meses. E como vimos anteriormente nas capas dos jornais, confiança no Supremo cai 7 pontos após o caso Master e é superada pela desconfiança de 49%, aponta a Genial Quest. Os dados mostram que 72% da população acredita que a Corte tem poder demais. Temos aqui outros assuntos também em destaque sobre saúde. O Jornal Globo nos traz aqui um assunto envolvendo os suplementos alimentares, os 10 mais populares e quando tomá-los para obter o máximo de seus benefícios. E aqui também temos a entrevista com o pediatra Daniel Becker. Ele lança um guia. Os primeiros 1000 dias do bebê são o período mais importante da vida do ser humano. Em entrevista ao Jornal Globo, o pediatra fala como ele elaborou esse guia que contempla desde a concepção
até o segundo ano de vida dos pequenos. Falando sobre economia, com testamentos em alta, série sobre herdeira bilionária joga luz sobre as regras de partilha de bens. Esse caso desencadeou uma guerra nos tribunais sobre curatela, união estável e administração de patrimônio. Já no Rio de Janeiro, temos aqui a seguinte matéria: delinquentes travestidos de policiais. Procurador-Geral de Justiça diz que a cooptação de agentes pelo crime compromete as forças de segurança. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público revelam a existência de agentes ligados ao tráfico de drogas e ao jogo do bicho, atuando desde segurança de Rogério de Andrade até escolta armada de chefe do Comando Vermelho. Agora, falando sobre esportes, que é um próximo destaque também no site, temos um texto de Diogo Dantas. Entenda como se deu o desencontro entre Neymar e Ancelotti, que fez técnico da seleção ver jogo à toa. A agenda da comissão técnica foi definida enquanto o jogador resolvia se preservar. Também na economia, raiz em recuperação extrajudicial. E veja a lista completa de credores dessa empresa. No Oriente Médio, veja antes e depois de edifício de luxo atingido por drone. Lá em Dubai, autoridades dizem que esses aparelhos foram interceptados, mas o incidente gerou explosões e fumaça na cidade, como a gente consegue observar aqui, né, neste vídeo em destaque na matéria. Temos também aqui um assunto na Editoria Brasil: quem são e como vivem os povos indígenas isolados do Brasil e por que é importante protegê-los. Aqui conta que com 29 grupos confirmados, o país concentra maior número dessas populações que evitam contato após séculos de epidemias, violência e também perda de territórios. Temos também um outro assunto que aconteceu, um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Suspeitos de vender armas feitas por impressão 3D são alvo da polícia. E a ação acontece em 11 estados. 4 pessoas foram presas e agentes cumprem ainda 32 mandados de busca e apreensão. Temos também aqui mais um assunto para o Rio de Janeiro, que pai de acusado de estupro coletivo reaparece e é internado em hospital. O José Carlos Costa Simonim, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do governo de Cláudio Castro, faz quimioterapia contra um câncer de pulmão. E aqui à esquerda temos aí o José Carlos, que é pai do garoto, do homem, à direita do Vitor Hugo Simonim, acusado de estupro coletivo no Rio de Janeiro. Temos agora, voltando a falar sobre o caso Master, a colunista Malu Gaspar escreve: o maior temor de Fachin em torno das investigações que fecharam o cerco contra Vocaro e o Supremo Tribunal Federal. Temos também aqui o texto de Lauro Jardim, sua coluna: o Código de Conduta Frankenstein do Master, produzido pelo escritório Barsi de Moraes. E também Vera Magalhães escreve: os muitos reféns de Vocaro. Fachin e Lula são alguns dos que terão seu destino imediato marcado pelo desenlace das investigações sobre o escândalo do Master. Agora, temos aqui esta matéria em destaque: há risco de o conflito no Oriente Médio se tornar uma terceira guerra mundial? E o jornal Globo responde às perguntas dos leitores. E ainda no site de notícias, temos aqui a próxima matéria. Agora na coluna Capital: potencial turístico do Porto do Rio atrai startup de moradia flexível. Também sobre tráfico humano, já falando sobre o caso Epstein, como o financista teria usado agências de modelos para aliciar as jovens brasileiras. Os relatos indicam que agente francês chamado Jean-Luc Brunel
atuava na captação dessas meninas aqui na América do Sul. Temos também outros destaques sobre o Rio de Janeiro, que o secretário de Polícia Civil do Rio defende que facções criminosas sejam consideradas terroristas. Apontado como pré-candidato a deputado federal, Felipe Cury contraria especialistas que veem riscos à soberania do país. E ainda falando sobre as facções criminosas, entenda por que a prisão de ex-secretário da Prefeitura do Rio elevou o tom na disputa entre Paes e Castro. A acusação de ligação de aliados de Paes com o CV deflagra uma briga agora entre prefeito e Castro. E mais um assunto para as facções criminosas aqui em nosso país: aliança de paz, dia histórico, preservação de vidas. As mensagens que comprovam a trégua na guerra entre CV e PCC. Investigação da Polícia Civil do Rio baseou a operação que terminou com 7 presos na última quarta, lá no Rio de Janeiro. E ainda nesta mesma editoria, falando sobre o Rio, lancha e retroescavadeira usadas na retirada de barco da Marinha da Praia da Macumba continuam encalhadas na areia, como a gente observa nesta fotografia. A Força Armada diz que as equipes permanecem no local, monitorando e aguardando as condições mais favoráveis do mar para a conclusão aí dessa operação de retirada da embarcação. Agora, sobre saúde, temos alguns assuntos. O primeiro, como os alimentos que podem afetar o funcionamento dos rins. E lembrando que nesse dia 12 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim. Temos também outro assunto. José Luiz Setúbal escreve em sua coluna da Editoria de Saúde que não podemos parar no quase. Depois de décadas de redução de mortes infantis por doenças evitáveis, o mundo começa a retroceder. Sobre esportes, eliminação na Libertadores aumenta a insatisfação do associativo com Textor e estoura uma nova guerra fria no Botafogo. Relação entre as partes voltou a piorar após a queda precoce na principal competição do calendário. Temos também aqui contra Palmeiras, Renato Gaúcho reestreia pelo Vasco com a missão de quebrar escritas em São Januário. O técnico tenta encerrar jejum de mais de 10 anos do Cruz Maltino sem vencer o time paulista no estádio. E ainda sobre futebol, com Castilho e Milan à disposição, Fluminense tira lições do Carioca e busca virar a chave diante do Remo no Brasileiro. O centroavante argentino e zagueiro colombiano chegam para suprir carências do elenco e Alisson vira aí mais uma opção no meio-campo. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão no site de notícias do Jornal Globo, faremos um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV
TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos. E 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. Continuando no site de notícias do Jornal Globo, temos aqui uma matéria sobre tecnologia que, sem prompt nem humanos, conheça a rede social das IAs comprada pela Meta, onde bots conversam entre si. A plataforma experimental reúne agentes autônomos capazes de trocar códigos, interagir sem intervenção humana e executar tarefas no ambiente digital. E no caso, o nome da plataforma é Multibook. Para o mercado financeiro, na editoria de Economia e Negócios, petróleo e dólar sobem com novos ataques do Irã e a embarcações no Golfo Pérsico. E as bolsas em queda. Guerra no Oriente Médio provocou um aumento de 9% nos preços do petróleo, que voltou a ultrapassar a marca dos $100, e alta da moeda americana e do ouro. E a recuperação extrajudicial da Raizen acende um alerta. As ações já caíram 91% desde IPO. A maior recuperação extrajudicial em curso no Brasil envolve 65 bilhões de reais em dívidas e pode pressionar ainda mais os papéis da companhia na Bolsa. Agora, falando de alguns assuntos internacionais, o primeiro deles é sobre o Oriente Médio. O presidente do Irã estabelece 3 condições para o fim da guerra com os Estados Unidos e Israel. E ataques continuam em Hormuz e no Golfo. O presidente também afirmou aos líderes da Rússia e do Paquistão que a República Islâmica está comprometida com a paz na região. E Castro ordena construção de barreiras físicas na fronteira do Chile com a Bolívia, já falando agora sobre a América Latina. O novo presidente chileno anunciou medidas para combater a entrada de imigrantes ilegais no país, horas após tomar a posse do cargo.
Temos aqui também sobre astronomia. Equipe internacional de astrônomos descobrem raro sistema estelar com 4 sóis. A estrutura estelar é extremamente compacta, descrita em um estudo, pode ajudar cientistas a entender a formação e a estabilidade de sistemas múltiplos, como a gente observa aqui nesta imagem. E também sobre guerra, Rússia condena 15 homens à prisão perpétua por atentado que deixou 150 mortos em 2024. Esse ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico e deixou centenas de pessoas feridas. Já outros assuntos sobre astronomia, um misterioso cilindro registrado por robô da NASA em Marte intriga agora os cientistas. A imagem captada na cratera Gale ganhou repercussão após comentário do astrofísico Avi Loeb, de Harvard, enquanto especialistas discutem possíveis explicações desse objeto. E essa imagem, no caso, foi fotografada em Marte em 2022. Temos também aqui outro assunto, que chefe do Noma, um dos restaurantes mais famosos do mundo, deixa o cargo após denúncias de abusos. Relatos publicados pela imprensa e também por ex-funcionários descrevem episódios de violência e humilhação no estabelecimento. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com uma notícia que o Ministério Público apura desvio milionário na Secretaria de Educação e as buscas são feitas na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Temos outro assunto em destaque, falando sobre política, com o resultado da pesquisa Genial Quest. Escândalo do Master derruba a confiança no Supremo Tribunal Federal. A pesquisa revela que, para 40% dos eleitores, todos os poderes devem ser afetados negativamente pelo caso Master, mas no Supremo o impacto deve ser maior, pois a desconfiança na Corte ultrapassou a confiança. Já um outro destaque também no site: Irã amplia ataques à infraestrutura de petróleo no Golfo Pérsico. Esses bombardeios atingem depósitos e campos petrolíferos em países da região em meio à guerra iniciada após a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherã. E sobre a criminalidade aqui no nosso país, traficantes que recebiam drogas de São Paulo para abastecer o Distrito Federal são alvo de operação. Esse grupo atuava de maneira estruturada, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo fornecimento e distribuição de drogas, logística de transporte e armazenamento dessas substâncias ilícitas. Temos aqui outros assuntos também, uma análise por Luiz Carlos Azedo, no Correio Brasiliense de hoje. Pesquisa Quest crava Flávio como principal adversário de Lula. A roda da história parece girar para trás. Trump no poder, governos de direita nas vizinhanças e o caso Master, desgaste às instituições políticas, inclusive o Supremo. Sobre as eleições deste ano, prisão de vereador carioca acirra briga entre Castro e Paz. Salvino Oliveira é acusado de ter ligação com o Comando Vermelho. E ele foi secretário da Juventude na capital fluminense. E o governador parte para o ataque, mas o prefeito rebate. Temos também aqui uma outra matéria, que ditadura volta ao debate no Supremo Tribunal Federal. 4 processos em que se discute se a lei da anistia alcança os crimes de sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver cometidos por razões políticas durante a ditadura militar serão incluídos em pauta presencial do plenário. E aqui temos uma matéria em destaque sobre o caso de feminicídio que aconteceu lá no Distrito Federal. Filha de manicure morta pelo ex-companheiro afirma que a sua partida deixa um vazio enorme. O corpo de Luana Moreira Marques, que foi assassinada por Wellington Bezerra da Silva,
é enterrado no cemitério Campo da Esperança de Planaltina, diante de 150 pessoas que a homenagearam com camisas e balões brancos. Como a gente observa aqui nesta fotografia, familiares e amigos também da vítima prestaram as últimas homenagens ontem durante o velório e enterro em Planaltina. Agora, mudando de assunto, temos aqui mais outras notícias sobre o caso Master. Ex-presidente da REAG admite a ligação com Master e nega com o PCC. E para o Dia Mundial do Rim, conheça a história da mãe que fez doação ao filho. Jovem brasiliense recebeu um rim especial em uma cirurgia preemptiva. Em 2025, o Distrito Federal realizou 119 transplantes do órgão. E falando sobre patrimônio, Brasília é a capital ibero-americana de Patrimônio Cultural 2026. E aqui na América Latina, Cast assume como presidente mais à direita desde Pinochet, no Chile. O ultraconservador José Antônio Cast chega ao poder com as promessas de tolerância zero contra a imigração irregular e a criminalidade. E sem maioria no Congresso, o desafio será garantir governabilidade, segundo especialista. Como a gente observa aqui nesta fotografia na matéria, José Antônio Cast acena para a multidão a bordo de carro conversível, após a cerimônia de posse lá em Valparaíso. E aqui temos um caso de um acidente em destaque também, que criança fica ferida após cair de janela do 3º andar de um apartamento. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, apesar do impacto dessa queda, felizmente não havia sinais aparentes de fraturas. E também temos a notícia que Erika Hilton assume comissão da mulher. A deputada é a primeira trans a comandar o colegiado. Ela estuda ir ao Conselho de Ética da Câmara contra os comentários que classificou de transfóbicos das parlamentares ligadas às correntes conservadoras da Casa, que criticaram a escolha de Erika Hilton. E falando sobre a economia, temos aqui a notícia que 80% dos lares brasileiros estão com dívidas. Pesquisa da CNC aponta que o endividamento das famílias brasileiras atingiu um recorde em fevereiro e a inadimplência chega a 29,6%. E na astronomia, a Agência Espacial Europeia afirma que Terra está a salvo de asteroide. Falando no caderno de cidades agora, temos aqui alguns dos principais assuntos. Articulações políticas aquecem a Câmara Legislativa. E também Ibanez Rocha afirmou o seguinte sobre o novo pedido de impeachment: não tem embasamento fático ou jurídico. O pedido foi protocolado pelos partidos PSOL e Rede na tarde de quarta-feira, dia 11 de março. E aqui também temos um caso de sinistro de trânsito, que um veículo cai de viaduto, capota e deixa um homem ferido em Santa Maria. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o carro teria passado direto pelo viaduto, despencado no barranco e capotado em seguida. Temos também aqui um destaque também sobre um crime sexual. Fonoaudiólogo é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos de idade. Um homem de 37 anos foi detido temporariamente após uma mãe suspeitar que a filha tinha sido vítima de abuso durante uma consulta com esse profissional. Outros assuntos também no caderno de cidades. GDF lança mestrado de inovação, tecnologia e desenvolvimento. E Eduardo Aroeira, que é membro do Conselho do BRB, renuncia ao cargo. E sobre a educação, escolas públicas do Distrito Federal atingem 100% de acesso à internet. Para o 8 de janeiro,
Policiais militares do Distrito Federal condenados pelo 8 de janeiro são levados para cumprir a pena. E a Faculdade Mackenzie oferece apoio jurídico a mulheres em vulnerabilidade. Essa iniciativa, que foi lançada ontem, quarta-feira, dia 11, oferece apoio jurídico, emocional e institucional a essas mulheres. Sobre os principais assuntos de política, em destaque aqui no Correio Brasiliense, Viana e Gaspar pedem revisão de decisões do Supremo sobre CPMI do INSS. Sobre os direitos das mulheres, Congresso aprova pacote com medida de proteção às mulheres. Aqui nos explica que essas propostas incluem liberação do spray de pimenta para defesa pessoal, monitoramento de agressores por tecnologia e prioridade em cirurgias reparadoras para vítimas de violência. E falando sobre os últimos casos de feminicídio aqui no nosso país, temos aqui um destaque para a fala da ministra Carmen Lúcia. Ela afirma que resolveram nos matar e resolvemos viver. Em um pronunciamento contundente em evento do Tribunal de Contas da União, a ministra do Supremo Tribunal Federal denuncia que uma brasileira é morta a cada 6 horas. Destaca a inconstitucionalidade da defesa da honra, declarada em 2025, e afirma que a democracia exige uma transformação cultural para superar o atual simulacro de civilização. Também temos aqui no Congresso que a Câmara homenageia Marielle Franco, 8 anos após o assassinato da vereadora. Sessão solene reuniu autoridades, familiares e artistas para lembrar o legado político da vereadora. E sobre energia, temos aqui a notícia que o ministro critica a gestão da Enel e cobra ação da Prefeitura de São Paulo. O ministro de Minas e Energia aponta falhas na resposta a eventos climáticos e diz que a solução passa por parceria com o município para manejo da arborização. Agora, na Editoria Brasil, temos aqui o assunto: sem pastores midiáticos e discreta, a igreja evangélica que exporta músicos para as principais orquestras do país. Transformações no perfil da religiosidade dos brasileiros e no papel social das igrejas e templos pelo país criou uma dinâmica nova. Aqui explica que hoje um número relevante dos músicos que entram nas orquestras do país vem não mais das igrejas sob jugo do Vaticano, mas das igrejas evangélicas. E ainda nesta mesma editoria temos aqui uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB.poder, foi no caso com Tássio Mello, ele que é o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Ele disse que desde 1988 não havia uma reforma tão ampla na segurança pública. Ele afirmou também que o texto da PEC da segurança, da maneira como chegou, não era o melhor, mas conseguiram realizar mudanças satisfatórias em conversa com o parlamento. Temos também aqui outros assuntos para o Brasil. Brasileira conta como foi aliciada para Epstein em São Paulo. Sobre fortuna, Brasil tem mais de 70 bilionários na lista da Forbes. Levantamento global mostra o crescimento de grandes fortunas brasileiras. Inclusive, o cofundador do próprio Facebook lidera um ranking nacional. E um vereador do Rio é preso, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. A investigação aponta a negociação com traficantes para atuação eleitoral em uma área dominada pela facção criminosa. E o vereador em questão é o Salvino Oliveira Barbosa, do partido PSD. Aqui conta que ele teria negociado diretamente com o traficante Doca a liberação para atuar politicamente na comunidade da Gardenia Azul, que fica ali na zona oeste da capital fluminense. Agora, na editoria
internacional do site de notícias do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui a matéria sobre o Oriente Médio, que fala sobre os 3 efeitos econômicos da guerra no Irã, além do aumento do preço do petróleo. As repercussões econômicas do conflito em curso no Oriente Médio vão muito além da produção de combustível e serão sentidas em todo o mundo em setores essenciais como saúde e alimentação. E no Oriente Médio ainda, as mulheres de batalhão curdo feminino que se preparam para lutar contra o regime iraniano. Com a continuidade desses bombardeios americanos e israelenses, crescem as especulações de que grupos armados curdos iranianos, baseados no Iraque, possam em breve cruzar a fronteira e entrar na guerra contra a República Islâmica. Aqui informa que a BBC obteve acesso raro a um grupo de combatentes curdas, que é um batalhão composto exclusivamente por mulheres. E maioridade e responsabilidade penal, entenda o debate na Argentina. Medida aprovada pelo governo argentino reduz de 16 para 14 anos de idade para cumprir pena na justiça juvenil. No Brasil, o mínimo é de 12 anos. Em alguns assuntos sobre a economia aqui no Correio, Banco Central decreta liquidação extrajudicial da fintech Denk. No mercado, Justiça acata pedido de recuperação judicial do Pão de Açúcar. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede o afastamento do presidente do IBGE. E Raizen confirma pedido de recuperação extrajudicial. Agora, alguns assuntos sobre esportes. Primeiro é para o futebol, sobre a Copa do Brasil. Capital enfrenta Operário por vaga e 1,07 milhão de reais. E no basquete, Brasília Basquete se impõe fora de casa e derrota o Fortaleza no NBB. E aqui o futebol do Brasil, na noite de reencontros, Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã. Sobre ciência e saúde, temos aqui a primeira matéria. Araras eram transportadas vivas antes do Império Inca. E aqui também o jornal do Correio Brasiliense traz uma descoberta científica em destaque nessa editoria. Novo fóssil revela a origem de espécies como o bacalhau. E também o que são os cristais de memória que desafiam leis da física e prometem solucionar o problema do armazenamento de dados. Inclusive, temos aqui um resultado de um estudo, já mudando de assunto. Grafeno ajuda a regenerar até 90% de ossos fraturados. Esse biomaterial, testado em ratos, apresentou uma recuperação óssea superior e pode avançar para estudos clínicos nos humanos. Agora, no site da Folha de São Paulo de hoje, temos aqui primeiro destaque, que é para o resultado da pesquisa Genial Quest. Maioria vê Supremo Tribunal Federal com poder demais e considera votar em candidato pró-impeachment. 38% dizem que evitariam votar em candidato envolvido no escândalo do Banco Master. E Paulinho da Força aposta em um perfil desvinculado de Lula e Bolsonaro para se eleger ao Senado. Deputado avalia que receberá o segundo voto de eleitores dos dois extremos. E Marcos Augusto Gonçalves escreve a Folha de São Paulo o seguinte texto: nós homens não temos medo de estupro, somos quem pratica. Ondas de feminicídio e estupro coletivo questionam as reações masculinas. Falando sobre política, campanha de Flávio dá ultimato para Ratinho Júnior desistir de candidatura à presidência. O governador se reuniu com Rogério Marinho, que ofereceu a possibilidade de vice na chapa presidencial e ameaça com apoio a Moro, no Paraná. E aqui temos alguns resultados da Datafolha. 79% acham que ministro do Supremo não poderia julgar causa que envolva cliente de parente. E desconfiança sobre o STF e o Judiciário atinge recorde. E descrédito de instituições cresce.
e 52% desconfiam de partidos políticos. Já outros assuntos sobre política aqui da Folha de São Paulo, o TSE julga caso que pode criar jurisprudência sobre desvio de verbas de cotas raciais na eleição. O tribunal avalia recurso que pede a cassação de prefeito autodeclarado negro que transferiu recursos para os candidatos brancos. E avanços de Flávio nas pesquisas faz Lula acelerar decisões sobre palanques em São Paulo e Minas Gerais. Os aliados estão preocupados com o avanço do adversário e reclamam de falta de palanques em estados estratégicos. Já no Estadão, no site Notícias, Daniel Vorcaro fez sondagem com investigadores da PGR e da PF sobre delação premiada. Tratativas ainda estão em estágio inicial e não houve um aprofundamento sobre os temas discutidos. E a defesa do banqueiro diz que as informações são inverídicas. A Polícia Federal suspeita que o diretor da CVM favoreceu Vorcaro em troca de virar advogado do MAST. Temos aqui uma outra matéria que nos informa que o escândalo MAST arrasta Brasília para a crise e bolsonaristas e petistas tentam se blindar desse dano. E, de acordo com a pesquisa, confiança no Supremo cai para 43% em meio ao escândalo do Banco Master. E ainda falando sobre Daniel Vorcaro, relógios, obras de arte, restituição. O que o imposto de renda de Vorcaro revela sobre o dono do Master. Procurada, defesa do banqueiro ainda não se manifestou. Inclusive, o COAF diz que a empresa de ACM Neto recebeu 3,6 milhões de reais do Master e da RIAG. Agora, sobre o Oriente Médio, temos aqui esta matéria em destaque: prisão em túnel, fome e abusos. Ex-reféns falam sobre o dia a dia nas mãos de terroristas em Gaza. Em entrevista exclusiva, Sacha e Sapir narram os abusos sofridos durante o tempo em que ficaram presos. Eles foram capturados após os ataques de 7 de outubro de 2023. E falando sobre o conflito no Irã, chegamos ao 13º dia de guerra. Israel lança nova ofensiva. Drone iraniano atinge prédio de luxo em Dubai. O Irã amplia a ofensiva com ataques a instalações de petróleo no Golfo, enquanto a tensão regional cresce em mais um dia de conflito. Israel diz também ter atacado o programa nuclear iraniano e ameaça ocupar partes do Líbano. A ofensiva faz parte da estratégia diante de atividades militares secretas no Irã e ameaças do Hezbollah. E aqui também temos uma análise e destaque sobre este assunto no Estadão: como Trump subestimou a reação iraniana à guerra no Oriente Médio. Aqui vai dizer que o presidente acreditou que o cenário atual repetiria o dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em junho passado, quando houve pouca perturbação nos mercados. Agora, falando aqui sobre o Brasil, temos aqui uma matéria na política que filho de Ibanez Rocha comprou um duplex de 9,2 milhões de reais financiado pelo BRB. CPI do INSS apura se há relação entre essa negociação e a entrada do PicPay no governo do Distrito Federal. O intermediário diz que desconhecia comprador. Filho de Ibanez afirma que usou recursos dos pais e executivo da JF ressalta que não vendeu a Caio Barros. Temos também aqui sobre investimentos que a FGC garante até R$250 mil e como proteger patrimônios maiores na renda fixa. Especialistas explicam como diversificar investimentos entre bancos, prazos e tipos de ativos para reduzir riscos e não depender só do Fundo Garantidor de Créditos. Já na Agência Brasil de hoje, deputada aciona a justiça contra a alta de até 15% na conta de luz do Rio de Janeiro. Aumento foi autorizado pela ANEEL e vale a partir deste domingo.
Sobre direitos humanos, temos aqui uma matéria. Entenda o que são Red Pill e outros termos de ódio contra as mulheres. Esses grupos estimam a violência e defendem a hierarquia de gênero na internet. E por último, na editoria de saúde, trabalhadores consideram ultraprocessados um risco à saúde. Essa pesquisa foi realizada em 6 países com mais de 5.000 empregados. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de notícias dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Faço aí mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.